para falar desse novo reforço do Palmeiras agora, foi confirmado. Eu critiquei o Juninho Azerbaijão. Eu critiquei o Mike Johnston, que é seu irlandês, que ninguém conhece, que seria contratado pelo Flamengo. Então, eu tenho que ser também, justo e criticar essa contratação do Palmeiras. Claro que ele pode chegar e jogar muito, como pode o Juninho Azerbaijão também. Daqui a pouco dar uma volta por cima. Agora, ninguém me convence, eu carimbo muito o que o Bruno fala, dessa supervalorização bizarra de jogadores no futebol brasileiro. Porque ninguém me convence de que o Ramon Sosa, que mal joga no Nottingham Forest, eu vou até pegar, vou ver se tem aqui os números 19 dele. 19 jogos pela Premier League, ficou em campo 280 e pouco, dá 14 minutos por jogo. Como titular, acho que foram 3. Um negócio assim. De 19 jogos, ele foi titular em 3. Jogou 14 minutos por jogo. Não fez nada no futebol inglês, nada. No Tajeres, jogou um pouquinho, também não foi um grande craque. Aí o Nottingham Forest contrata o Ramon Sosa do Tajeres por 11 milhões de euros. Vai o Palmeiras e paga 14 milhões de euros por um jogador completamente desconhecido. Se você for pegar aqui esse número em reais, 90 milhões de reais. Se alguém me falar que conhecia esse garoto aí, tá mentindo. Nem o Bruno. Se eu trouxesse uma fotinho dele sem foto de camisa de clube aqui, eu ia falar, Bruno, quem é esse cara? Você ia saber? De cara só a foto não, mas eu vi alguns jogos dele. Sim, mas aí olha como o Bruninho é sincero, ao contrário de você, que já ia falar, opa, eu conheço. Até parece que se eu trago uma foto desse garoto aí com uma camisa de colégio, eu não vou eu falo pra você, a foto. Quem é esse aqui? Eu já vi esse moleque jogando no River Plate do Paraguai. E aí? Lá numa Sul-Americana. Ele é capaz de ver. Eu sei que vê, mas tu não ia conhecer por foto. Claro que não. Ninguém conhece. Se você e o Bruno não conhecem, o que eu quero dizer é o seguinte, você pagar 90 milhões de reais, 89 milhões e 500 mil reais, num jogador totalmente desconhecido, que no último clube não jogou nada, não tem números de expressão nenhum. Eu sei que ele pode vir a jogar muito, e eu não torço pro mal do cara. Mas, gente, é muito exagero esse valor, Bruno Prado. 90 milhões de reais no Ramon Sosa? Essa é a questão. Ele não é um jogador ruim, ele pode ajudar o Palmeiras. Ele é um jogador que é da seleção do Paraguai, ele jogou bem na Argentina, como jogou no mesmo time que o Garro, por exemplo, que era o Tajeres. E jogou bem lá, como o Garro jogou, e veio pro Corinthians e joga bem no Corinthians. Mas os valores são muito malucos. E 14 milhões de euros é uma coisa que você pensa, assim, é um jogador que vai mudar o Palmeiras. Não vai. Se ele conseguir fazer isso, vai ser uma coisa bem surpreendente. Assim, eu não acho ele assim, um jogador muito melhor que o Facundo Torres, por exemplo, que não é ruim. Esse é o ponto, assim, não é um jogador ruim. Foi perto disso. Foi perto disso. Foi um pouco menos. São números de inflacionados. Sim, é muito. Assim, o Facundo Torres é ruim? Não é. Ele é titular no Palmeiras em muitos jogos e ajuda, é um jogador útil. E o Ramon Sosa pode ser também, é um jogador útil. Eu acho que vai ser. Mas, assim, é um valor muito maluco. Um outro que eu cito, que chegou recentemente, que eu acho bom jogador, mas pelo clube que comprou e pelo valor, é uma loucura, que é o Roleiser, do Santos. É um bom jogador, já ajudou o Santos em alguns jogos. O último com Fortaleza, que ajudou o Santos a sair da zona de rebaixamento, ele foi importante, ele foi decisivo naquela vitória do Santos. Mas um time na situação do Santos pagou 11 milhões de euros, né? Num jogador que saiu bem do Estudiantes, foi pro Benfica, não jogou no Benfica, e aí o Santos pagou como se fosse um jogador valorizado depois do Benfica. E não, ali ele estava um pouco mais desvalorizado do que quando ele saiu do Estudiantes. Então, assim, os valores que são muito loucos. Não é um cara ruim, é um cara que pode encaixar, pode dar certo. Mas desse jeito, como eu falei do Facundo. O Facundo Torres está dando errado no Palmeiras? Não. Mas ele é um cara que, assim, ele desequilibra jogos, ele muda jogo, ele muda o patamar do time? Não. Acho que o Sosa é mais ou menos dessa maneira, assim, é um jogador que pode ajudar, pode ser titular, pode ter bons jogos no Palmeiras, mas não é um cara que vai mudar, assim, agora o Palmeiras vai crescer muito porque tem o Sosa. Não. Mas é um cara que deve jogar bastante, mas o valor é muito exagerado. E perno. Não, é isso aí. E aquilo que a gente falava antes do Flamengo, eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, todo mundo do futebol brasileiro está gastando demais. E eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, de algum tempo para cá,
eles fazem uns investimentos milionários para os padrões do futebol brasileiro, mas assim, com muita naturalidade, porque a gente estava falando outro dia de um Palmeiras que já gastou esse ano mais de 400 milhões de reais e com o Sousa agora vai bater em meio bi. Óbvio que fez vendas importantes e tal, também entrou muito dinheiro, é fato. Mas assim, para gastar 14 milhões de euros em um reforço, eu acho que tem que ter um cuidado redobrado, né? Quer dizer, você tem que fazer, de fato, um scout melhor e tal, avaliar mais o risco, porque essa é uma aposta. O Palmeiras está fazendo uma aposta de 14 milhões de euros. Se vai dar certo ou não, eu não sei, né? Eu acho que, inclusive, por exemplo, o Facundo é um jogador que, naquela mesma Sul-Americana em que eu vi o Sousa, eu vi o Facundo. O Facundo jogava pelo lado direito no Penharol. Ele era um bom jogador. Aliás, destruiu o Corinthians num 4-0 contra o Corinthians. Eu sabia. Isso não é referência. Isso aí não. Enfim, 4 em Montevidéu. É o Always Red destruiu o Corinthians, pô. E eu acho que, se eu não estou enganado, o Sousa era daquele River Plate que perdeu para o Corinthians. O que piora a referência no. É complicado. Mas assim, é muito dinheiro para gastar com um jogador desse padrão. Você, por exemplo, reclama toda hora que o Corinthians gasta, que o Flamengo gastou uma bala lá no De La Cruz, que não deu, não deu certo aqui. Mas pelo menos era um jogador com currículo. O Palmeiras está pagando no Sousa a mesma coisa que o Flamengo gastou no De La Cruz. O que é bizarro, né? Então, o De La Cruz tinha um currículo. Você pode até argumentar que o jogador chegou aqui com questões médicas e tal, mas, enfim, ele foi um jogador importante. Ele é um jogador importante, era titular da seleção uruguaia, já tinha vencido uma Libertadores. Esse rapaz, esse paraguaio, está vindo aqui como só uma aposta. E eu acho que para gastar uma grana dessa, o clube tem que ter mais cuidado. Eu só coloco a mesma pergunta que eu estou fazendo sempre. Será que na base do Palmeiras não tem ninguém desse nível? Será que não tem? Porque todos nós chegamos à conclusão que ele não vai mudar o patamar do Palmeiras. Ele pode ser o último, mas não vai mudar. O Palmeiras gasta uma bala na base, e a base do Palmeiras extraordinária, rendeu mais de 1 bilhão de vendas recentemente. João Paulo, né? Não é o amigo do Vampeta? Exatamente. Pô, vendeu jogadores pra caramba aí, Hendrick, Estevão, o Luiz... Como era o nome? Luiz Guilherme. Giovani. O Vinícius. Vitor Reis. Vitor Reis. Enfim, e o Kevin vai ser negociado agora pelo Shakhtar, e o Palmeiras vai ganhar mais uma grana em cima dele. Será que precisava trazer alguém assim? O que no meu conceito está errado, essa história que a CBF libera até 10 jogadores estrangeiros para os times. Eu acho que não tem o menor sentido isso, não tem o menor sentido. Isso deveria ser diminuído radicalmente, porque isso facilita esse tipo de negociação que você fica falando, pô, por que fez essa negociação? Qual o sentido disso? Não tem que dar chance para isso. Agora, se vier uma liga, se vier um fair play financeiro, essa palhaçada vai acabar. Porque sem fair play financeiro você faz qualquer coisa, você vai gastando. Com o fair play financeiro, essa palhaçada acaba. Tem que ter mais parcimônia, né? Ontem, eu estava olhando um jogo do Amazonas, está jogando a Série B. Você estava assistindo? Não, mas eu estava vendo os elencos, enfim, a ficha técnica. Trocou de treinador, né? Trocou. Saiu o Guilherme, veio o Márcio Zanardi. Exato, Zanardi que era aqui. O Amazonas, Bruno, está com 10 jogadores estrangeiros, mas assim, tem jogador da África, tem jogador que está de umas quebradas aqui da América do Sul. Tem jogadores de alguns países assim que são bem fora do normal no mercado do futebol, assim, os países pouco tradicionais. O Amazonas foi explorar um mercado meio diferente. São jogadores que raramente... Da África que mas aí, se o jogador for mais barato, porque alguns alegam que esses jogadores, os jogadores são mais baratos do que os daqui, que estão inflacionados, eu até aceito. Agora, esses caras que estão vindo aí, é óbvio que eles estão ganhando. O time está em penúltimo. Ou seja, esse scout não está muito... Mas assim, se você não tem condição... E o Amazonas parece que está estabilizado financeiramente. Sim, é um clube empresa. Né? Agora, se você compra um jogador de lá de fora mais barato, ok, mas não é o que está acontecendo. E as multas são multas absurdas. Os caras estão vendo ganhar muito mais do que ganhariam lá, com multas absurdas, sem ter valor para isso. O Amazonas tem, só uma curiosidade, que ele tem jogadores do Uruguai, Colômbia, Argentina, França, Peru, Cabo Verde, Paraguai, Guiné Equatorial e Dinamarca.
E é penúltimo Tá colocado. rindo? Pra ser penúltimo colocado, precisa disso tudo? Bota o pessoal de lá pra jogar, pô. É isso. Mas é verdade. Não, se o Amazonas tá em primeiro lugar voando, você fala, legal. Pra ser penúltimo, você precisa trazer os caras de Guiné. Põe o moleque de lá pra jogar. Põe o menino lá do Amazonas pra jogar. Dá uma chance pros meninos. Francês, Olha, só pra lembrar. Então vem cá. O Garrincha era índio, tá? Bota os meninos índios. É verdade, o Garrincha era índio. Bota os índios pra jogar pra ver se não ajuda alguma coisa. Pô, Mas agora, uma pergunta, então. É unanimidade na mesa que não se deveria contratar um jogador como o Ramon Sousa por 14 milhões de euros. 90 milhões de reais. independentemente dele ser bom ou ruim. Que a gente coloca, ele pode chegar e voar. Sim, mas o que eu tô falando é isso, gente. caro. Mas é um risco valor muito é muito grande alto. por um valor muito alto. E você tem base, gasta a base. Pô, bota o cara da base pra jogar. Claramente a estratégia é vender a base e comprar de fora. Mas aí você contrata pior. Eles Não tem vão vender. sentido isso. A base, os Aí você vender. vende a base cara e contrata um jogador caro, fica, né, correndo. Assim, o Kevin e o Giovani foram por menos do que esses 14. Aí. Sim. Ó, o Palmeiras vai pagar 14 milhões de euros, sendo 12 milhões e 500 mil euros fixos e outros valores em metas. O atacante despertou o interesse do Nottingham Forest da Inglaterra após brilhar pelo Tajeres. Também não foi esse brilho todo, é isso que eu falo. Após jogar bem no Tajeres. Aí vem o segundo erro, que é o seguinte: o primeiro erro é pagar essa bala. Então o segundo erro é o seguinte: se ele estava aqui pertinho, no Tajeres, até o ano passado, então por que já não identificaram o cara o ano passado? Cara, esse negócio de interesse de não sei o quê. Jogava com o Garro. Ó, pelo time inglês foram 23 partidas e apenas 4 delas como titular. 3 gols. Gente, vamos lá, hein? O Palmeiras com o Ramon Sousa, tá? Ele vai chegar... O Palmeiras havia gastado antes dele 435 milhões de reais. Quase R$500 bilhão. Agora ele vai atingir R$500 bilhão. Ele vai passar de R$500 bilhão. Com a chegada do paraguaio, os valores vão ultrapassar R$500 bilhão. Eles vão... Ó, e já tem aí a listinha, ó. Vitor Roque, 25 milhões e 500 mil euros. Por enquanto não rendeu nem um décimo do que deveria pelo valor que foi. Mas eu acredito que ele possa melhorar. Paulinho, 18 milhões de euros. E já vai ficar a temporada inteira fora. Facundo Torres, 12 milhões de dólares. Também não acho que vale o que foi pago nele. Mikael, 6 milhões de dólares. Vamos ver, muito cedo para falar. O Fux, que foi trocado pelo Caio Paulista, aí tá na boa. Emiliano Martínez, 7 milhões e meio de dólares, talvez valha. Ok. Esse talvez valha. Lucas Evangelista, também. 4 milhões de euros, também. Agora, Facundo Torres e Sousa, para mim, muito supervalorizados foram. Muito supervalorizados. O Vitor Roque, eu até entendo o valor pelo nome, pelo que ele pode atingir. Então foi um risco. Mas eu não digo que foi um absurdo. Mas eu não sei se ele custaria isso tudo. Ele estava desvalorizado. Sabe aquela história? Meio que os caras queriam se livrar dele lá, né? Que ele não funcionou. Eu gosto muito do Vitor Roque. Eu acho um baita jogador. Acho que ele pode render muito mais do que já rendeu. Ele já rendeu, né? Do que rendeu no Palmeiras. Mas eu não sei se precisa gastar tudo isso. De repente, o jogador, se ele tá valorizado, tá fazendo gol pra caramba e tal, primeiro que ele não saía de lá. Mas quando o cara tá em baixa, que foi o caso, era hora de ser negociado. Não sei se precisa gastar tudo isso, não. É só aquela coisa de dinheiro não é problema, sabe? O Palmeiras de 2023, ele contratou apenas 2 jogadores. E foi um Palmeiras campeão brasileiro. Né? Subiu o Hendrick, subiram outros jogadores e tal. O Palmeiras se comportou bem. Então, foi o Rios e o Arthur. Pois é. Gastou 1 milhão e pouquinho de euros no Rios, gastou um dinheiro lá com o Arthur que acabou recuperando depois. Então foi um time que deu muito lucro. E é claro que o Palmeiras, a gente cobrava muito isso, tinha que fazer uma transição de elenco, tinha que renovar, um monte de jogadores já vinham lá de 2016, 2017, perfeito, então tinha que trocar umas peças. Agora, gastou muito dinheiro para um time que não melhorou. Essa vai jogar, né? Vai lógico. Jogar. Porque existe uma blindagem em cima do treinador do Palmeiras, blindagem total. Tem que jogar, né, velho? Ele avaliza tudo. É ele, a Leila e o Anderson. Os três avaliam para comprar. Então ele deu ok. Gastou R$500 bilhão. O Palmeiras tem que jogar. Dos 4 brasileiros, o mais apagado no Mundial foi o Palmeiras.
Acho que todo mundo concorda com isso. Alguém falou aqui, provavelmente o Bruno... Talvez o que jogou o pior futebol. Não, o Palmeiras não tem um mas jogo... ele chegou mais longe do que o Flamengo e o Botafogo. Mas o Palmeiras não tem nenhum jogo para ele dizer, pô, histórico. O Flamengo ganha do Chelsea, o Fluminense chega à semifinal, Botafogo ganha do PSG, o Palmeiras não. O Fluminense ganhou da Internacional. Agora, olha só. Alguém fez uma estatística, eu não vou citar, mas alguém, eu não sei quem foi, por isso que eu não vou. O Palmeiras jogou 10 jogos em mundiais. Com o City, com o United, que ele perdeu de 1-0, sendo 9 com o Abel. 9 jogos em mundiais com o Abel. Sabe de quem o Palmeiras ganhou? Só do Al Hilal. Só do Al Ali. E agora o Botafogo. Só. Não. Ele não ganhou do Botafogo, ganhou na prorrogação. Ah, bom. Falando em tempo ele só ganhou em 9 jogos do Al Ali. Ele chegou a ser o último colocado num dos mundiais, quando ele perdeu do Al Ali. Nos pênaltis. Né? Não ganhou de ninguém. São 9 jogos em mundiais com o Abel Ferreira, ele só ganhou do Al Ali. Ele vai ser campeão egípcio. Gastou $500 milhão. Acho que dá para fazer mais com esse dinheiro, não dá não? Né? Tem blindagem, tá tudo certo, problema é deles e tal. Mas acho que tem que cobrar, não tem? 9 jogos você só ganha do Al Ali, pô. E aliás, isso também serve de jogando lição. pouco. E ainda teve Maurício Giai também, né? Está em quarto lugar no Campeonato passado. Brasileiro. Está em quarto lugar. Quarto. Não, mas no brasileiro tá muito igual. Não, que Tá ali colado. Tá em quarto lugar. Ah, tá, mas tá colado. tem um jogo a menos. Também? Tem que estar. Se ganhar um jogo a menos, salta para segundo e tal, né? Mas, ok, já passou bem pela time que gasta isso. Tem que ter mais antes de acabar, também para você passar as informações do Richard Rios, né? Não, então, é aquilo que a gente estava falando, né? Enfim, a Roma... Deve ir embora mesmo. A Roma já fez contato com o Palmeiras. A Roma, óbvio que ela não quer pagar os 30 milhões de euros que o Palmeiras gostaria. E aí, então, a conversa caminharia na direção de 25 milhões fixos e mais 5 por metas. Sendo que... Estamos falando de euros? O Palmeiras tem direito a 70%, o Guarani 14%, Flamengo 6% e o Richard Rios 10%. Detalhe, quem pediu o Richard Rios foi um dos técnicos italianos que eu mais gosto, que é o Gasperini, que ficou no Atalanta 9 anos, fazia o time jogar muito, muito bonito, tá? Futebol, enfim, envolvente. Não, mudou o padrão do time. 70% do Richard. E é ele que tá atrás do Wesley também. E é ele que já queria lá para a Atalanta. Eu citei, a Atalanta dava prazer de ver jogar. 70%, eu sou péssimo em conta, tá? 70% desse valor vai dar mais ou menos o valor do Rubens Sousa. Dá para trocar o Richard Rios pelo Rubens Sousa? Porque o Palmeiras não vai ficar com os 25%, ele vai ficar com 70%. Vai sair mais ou menos o valor que ele vai gastar comprando o Rubens Sousa. O Richard Rios é uma certeza, e o Rubens Sousa? Vale a pena fazer esse negócio? Eu já não teria feito nem pelo Andrés Pereira, quando falaram em trazer o Andrés Pereira no comedor, eu falava, para que você vai trazer o Andrés se tem é a conta que tem que ser feita. O valor é igual. Vai sobrar para o Palmeiras mais ou menos o valor que ele vai gastar no Rubens Sousa. Que foi o que eu falei do Gerson. O que adianta vender por 25 milhões de euros se você não vai contratar alguém com esse dinheiro do mesmo peso dele, do mesmo talento dele? Não está precisando de dinheiro. O Palmeiras não está desesperado. O Flamengo não está desesperado. Então esse time tem que pensar no valor real da negociação para o clube. O time, o jogo, o Palmeiras é um time de futebol, o Flamengo é um time de futebol. Você está desesperado, você tem que fazer caixa. Não é o caso aí. Será que vale a pena trocar o Richard Rios pelo Rubens Sousa?